O que significa ser um vilão? Os vilões são, sem dúvidas, os meus personagens favoritos. Isso porque eles sentem mais. Eles vivem mais intensamente e fazem de tudo pelo seu sonho. Eles vivem no limite e, para eles, morrer e também matar pelo sonho não é um sacrifício, é algo completamente aceitável. Existem 3 tipos de vilões que gosto bastante. O primeiro tipo é aquele que pratica maldade apenas porque ele quer, por puro prazer. Ele é sádico e maligno desde sempre. Um bom exemplo disto é o Dio de JoJo's, que simplesmente gosta de atormentar as pessoas. O segundo exemplo é aquele vilão clássico, que possui motivos para praticar o mal, onde muitas vezes a sua vilania foi de certa forma imputada nele pelo ambiente externo, seja porque sofreu muitas injustiças ou porque alguém o fez passar por um grande trauma. Gosto muito deste tipo de vilão porque nestes casos parece que uma chave vira em suas mentes, mudando completamente suas personalidades e seu conceito sobre certo e errado, bom e mal. E existe ainda um outro tipo de vilão, aquele que pratica maldade mas sem saber que está fazendo o mal. E é sobre este tipo de vilão que vamos falar hoje. Para explicar melhor, já ouviu aquela frase que diz: "O mal sempre acha que está fazendo o bem?" Pois é, esta frase se encaixa perfeitamente no comportamento do Padre Mosgos. Ele prende, tortura e mata, homens e mulheres, não importa. Para ele, a sua dor e o seu sofrimento são um caminho para levar você para o céu. Em outras palavras, ele acredita que a dor e o sofrimento são o caminho para a salvação da alma, que é a parte imortal do ser humano e, portanto, precisa ter prioridade sobre o corpo, sobre o carnal. Com uma crença altamente distorcida, o seu fanatismo o levou ao limiar entre a loucura e a sanidade. Suas ações totalmente avessas ao conceito de paz ou amor só demonstram a certeza de uma coisa: para ele, seus atos, por mais brutais e violentos que sejam, são para afirmar a vontade de seu Deus. E vivendo sob regras quase impossíveis de se seguir, ele próprio precisa flagelar o seu corpo para se purificar de seus pecados, enquanto impõe aos outros padrões de comportamento tão elevados que nem mesmo ele consegue cumprir. Ele vive uma vida completamente desconexa da realidade, procurando incansavelmente a luz celestial que ele mesmo prega, enquanto que seu próprio ser parece ter uma sombra negra, sempre o espreitando de perto e espalhando dor e choro a todos que encontra. Ele é conhecido pela alcunha de O Sanguinário. Então, como de costume, curte e se inscreve no canal para apoiar o meu trabalho e vamos ver um pouco da faceta deste personagem tão pouco conhecido no mundo de Berserk. O Mosgos é uma figura importante dentro da igreja, alguém responsável por caçar e castigar os hereges, tendo total autonomia para isso, podendo usar até mesmo a tropa de elite da Farnese, os Cavaleiros da Sagrada Corrente de Ferro, para escoltá-lo e obedecer às suas ordens. Assim que ele aparece pela primeira vez, fica nítido o terror que as pessoas comuns sentem dele. Sua primeira aparição foi no capítulo 132, sendo transportado dentro de uma imensa carruagem branca revestida em ferro. Mas o que diferenciava esta carruagem para a de um inquisidor normal é que esta possui 4 rodas vermelhas penduradas em seu teto, uma em cada canto da carruagem. E este símbolo não é à toa, pois estas rodas são os objetos de tortura preferidos deste homem, como veremos mais à frente. Quando a carruagem se aproxima, as pessoas sentem medo até mesmo de falar perto dela. Algumas pessoas começam a sussurrar e dizer que ele é conhecido por vários tipos de execução, e cerca de 500 pessoas já foram interrogadas por ele, mas pouquíssimas sobreviveram. O índice de sobrevivência é quase tão ruim quanto a própria guerra. Uma vez que você cai nas mãos dele, até os menores erros que você cometeu contam. Ele é conhecido e temido em todo o mundo. Depois de dizer aquilo, vemos que a chegada do Padre Mosgos
Mosgos já era esperada, e uma verdadeira emboscada foi armada para matá-lo, com vários homens armados esperando no alto de uma elevação. Mas algo está estranho nesta cena. Estes não parecem ser bandidos comuns, atrás de saque e ouro. Os homens que estão atacando a carruagem parecem ter um ódio fervente pelo padre chamado Mosgos. Eles correm em direção à carruagem, enquanto gritam que estão se vingando por seus filhos e filhas mortos pelo padre. Em meio ao caos que o ataque causou, uma das pessoas consegue abrir a carruagem, apenas para ser recebido por uma espécie de gancho que esmaga a sua cabeça. Mais dois homens são cortados, quase que ao meio, por uma gigantesca tesoura. Um outro homem tem suas órbitas oculares removidas em um instante, enquanto que outros 3 homens são esmagados por uma grande roda. Por fim, vemos um homem sendo preso pelo pescoço por uma espécie de colar cheio de espinhos. O que diabos está acontecendo? Uma simples pergunta que revela muito deste homem santo. Ele aparece trajando finas roupas, e os 6 homens que agora há pouco mostraram uma bestialidade fora do comum formam a sua guarda pessoal. Cada um daqueles homens possui uma aparência que só pode ser descrita como diferente. Nenhum deles andaria por meio de uma multidão sem que olhos curiosos os seguissem. Imaculado e perfeitamente sereno, o padre Mosgos diz: Deus respeita o silêncio. E enquanto a Farnese se desculpa por não ter conseguido impedir aquele ataque de acontecer, o Mosgos continua mostrando um rosto bondoso, dizendo que não houve problema algum, pois Deus estava olhando por nós. Em um certo momento, o padre Mosgos pede que tragam o homem que os atacou e pergunta a ele qual foi o motivo do ataque. O homem, com muita raiva e com os olhos cheios de lágrimas, diz que fez isto por vingança, pois o Mosgos queimou todas as mulheres e crianças de sua vila. E isso tudo aconteceu enquanto todos os homens estavam fora, lutando nas guerras do reino. O rosto do padre está inabalável, e ele diz que aquele tipo de coisa acontece, e que seus julgamentos são sempre justos, pois seguem as leis divinas. Nesta hora, o homem não aguenta mais ouvir aquilo, e começa a gritar, dizendo que aquilo não foi justiça, e que a sua vila só foi atacada porque estavam com fome, e não conseguiram doar nada ao templo, mostrando a real intenção daquele ato contra a vila. Ela apenas serviu de exemplo para que outras vilas não deixem de pagar o seu tributo. O homem diz que com certeza Deus irá puni-lo, e é nesta hora aqui que o padre Mosgos abandona completamente a sua máscara de homem bondoso. Ao ouvir alguém dizer que Deus irá puni-lo, seu rosto muda completamente, como se virasse uma confusão de carne e veias saltando, pois acredita que ninguém além dele pode dizer qual é a vontade de Deus. E então vemos esta cena aqui. O padre Mosgos simplesmente afunda o seu livro sagrado bem na cabeça daquele homem. Um golpe tão forte que o homem morre quase instantaneamente. O Mosgos grita, o chamando de herege, e pergunta como ele pode pedir a justiça divina depois de ter matado por vingança. Não há ninguém, absolutamente ninguém além dos servos da igreja que possa decidir qualquer coisa no mundo. Esta cena por si só já mostra o quão louco é este homem, alguém que não gosta de ser contrariado de forma alguma e acredita ser um representante de Deus na Terra. Mas além desta cena absurda, o padre Mosgos, sem nenhum tipo de julgamento justo, apenas condena todos os sobreviventes daquele ataque à pena de morte, morte pela roda. E vemos a brutalidade da sua guarda pessoal, matando aqueles homens de forma lenta e dolorosa, humanos matando humanos. Enfim, esta é a história de Berserk, ou quem sabe, a nossa própria história. Depois de matar todos aqueles homens, seus corpos foram deixados expostos em cima de rodas. Depois, no capítulo 135, o padre Mosgos aparece outra vez, aparentemente para ajudar uma mulher e seu filho famintos. A mulher implora pela divina providência, mas quem responde a ela é o próprio diabo vestido de gente, o Mosgos.
Ele diz que o Senhor mostrará sua piedade, e acreditando que ele irá ajudar a ela e seu filho, a mulher demonstra uma sincera gratidão, e até mesmo quando são levados ao templo, um dos sacerdotes ajuda o bebê a se recuperar, lhe dando remédios e confortando a sua mãe, falando que seu bebê ficará saudável em pouco tempo. Depois de cuidarem da criança, o Mozgos retoma sua atenção para a mãe e diz que ela poderá voltar para seus deveres maternais em outro momento, pois agora é hora de cumprir seu dever como fiel. E leva aquela mulher para uma sala, onde uma horrenda porta é mostrada, se assemelhando muito com o rosto desfigurado do padre, quase como se ele próprio fosse um portal para a condenação e engolisse quem entrasse por aquelas portas. Ao abrirem aquelas portas, as cenas de terror ali mostradas são dignas do próprio inferno. Várias pessoas sendo torturadas pelos mais diversos tipos de ferramentas, homens e mulheres tratados apenas como bonecos inumanos, experimentando bizarras torturas que nem mesmo parecem ter algum sentido. Aquilo nem mesmo foi feito para fazer alguém confessar ou se arrepender de algo. Aquele tipo de tortura, com certeza, é para levar alguém à loucura e finalmente à morte. Um lugar vil, digno de ser chamado de inferno na Terra. O mais louco é que este mar de atrocidades está sendo cometido dentro do templo, numa terra considerada santa pelos fiéis. Enquanto vislumbra com orgulho toda aquela bizarrice, o Mozgos diz que aquilo é apenas o outro lado da sua igreja, pois apesar de Deus ser amor, ele também é o severo juiz dos homens. E então vemos aquela mulher a quem ele ajudou, tentando sair daquele lugar, mas é firmemente segurada pelo Mozgos, que diz que irá ajudá-la a se livrar de seus pecados. E agora mais uma vez o Mozgos é mostrado com suas feições totalmente retorcidas e olhos de lunático. Mas agora, ao invés de raiva, ele está chorando, com a certeza de que ele é de fato um servo de Deus, que irá abençoar a vida daquela mulher através da dor. E enquanto a mulher é levada pelos algozes, o próprio rosto do Mozgos parece se mesclar à escuridão presente naquele lugar. Mas apesar de toda essa bestialidade desumana, existe uma pequena parte no Mozgos que realmente é capaz de bondade, pois vemos no capítulo 137 que seus guardas de elite são todos pessoas rejeitadas pela sociedade, pois eram vistos como monstros, apesar de que sempre foram eles os agredidos pelo povo. E apesar de todos terem uma aparência que os fez viver fora da sociedade, o padre Mozgos foi o único que os tratou com humanidade, os resgatando e os colocando sob o seu serviço, ganhando assim a completa admiração e devoção daquele grupo, que enxergou nele um pai amoroso, que os aceitou independente de suas aparências. E antes de terminar a história do Mozgos, existe mais uma camada de sua personalidade a ser vista, o lado totalmente fanático que beira a loucura. Diariamente, ele executa a cerimônia de submissão, um ritual maluco, onde ele simplesmente arremessa seu corpo contra o chão de pedra. São 1000 repetições por dia, de manhã e também à noite. Ele já faz isso há pelo menos 10 anos, e por isso seu rosto ficou com esta aparência estranha, como se estivesse achatado, e também como consequência desta rotina, suas pernas criam graves feridas, o deixando incapaz de conseguir correr. Mas o Mozgos diz que estas feridas são a prova de sua fé em Deus. Então este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois assim você me ajuda a sempre trazer mais vídeos como este para você que curte o universo de Berserk. Se quiser me apoiar ainda mais, vire membro, torne-se um apóstolo e vamos ver juntos o crescimento do canal. E como sempre, escreve aqui embaixo a sua opinião sobre este personagem, e me diz se você quer mais vídeos sobre ele e principalmente sobre o seu encontro com o Guts. Os últimos vídeos de Berserk vão aparecer aqui na tela. Valeu e até a próxima!